Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu quero falar com você sobre eletrofita. E deixa eu começar explicando o que é e para que serve uma eletrofita, caso você ainda não conheça. Uma eletrofita nada mais é, a grosso modo falando, do que um fio de energia, um fio para fazer a instalação elétrica, só que ele foi achatado. Ela é fininha, da grossura de uma folha de cartolina mais ou menos, e serve para você mudar uma instalação elétrica ou adicionar um ponto de luz na sua casa sem a necessidade de você quebrar a parede para passar um conduíte, refazer o reboco depois, enfim, fazer todo aquele trâmite normal de uma instalação elétrica. Então, com a eletrofita você faz a instalação por cima da parede, você faz um acabamento com massa corrida ou acrílica e depois que você pinta a parede, ela some completamente e você não precisa quebrar nada para fazer a sua instalação. Isso é uma eletrofita. Bom, antes de mostrar como fazer a instalação da eletrofita, deixa eu te alertar pelo seguinte: se você vai comprar eletrofita para fazer uma instalação na sua casa, observe a corrente máxima que ela suporta. Então, quando você vai fazer uma instalação de uma tomada convencional, de teclas para iluminação, por exemplo, isso não é tão relevante porque o consumo desses dispositivos, digamos assim, que vão estar conectados, ele é baixo e a eletrofita mais básica suporta sem problema nenhum. Porém, se você vai comprar uma eletrofita para fazer uma tomada para ar-condicionado, por exemplo, você tem que observar e comprar uma eletrofita que suporte os 20 amperes, que é o indicado pela maioria dos aparelhos de ar-condicionado. Então, atenção para a corrente máxima suportada pela eletrofita, caso você vai comprar para uma aplicação específica, como um ar-condicionado. Bom, aqui na minha casa eu usei a eletrofita para duas situações diferentes. Uma delas foi mudar um ponto de luz que ficava atrás de uma porta de correia. Essa porta não era originalmente colocada nesse local, ela não existia no caso, e quando foi colocada ela escondeu uma tomada que ficava atrás da porta antiga. Então, para mudar esse ponto de luz mais para o lado, para tirar ele de trás da porta de correia, eu usei a eletrofita. E a outra aplicação que eu precisei aqui em casa foi para mudar a instalação no teto da sala de estar e sala de jantar, que é uma laje, então para mudar a instalação elétrica não tinha como cortar, como passar conduíte, não era inviável fazer isso na casa. Como eu não tenho gesso e precisava mudar a instalação elétrica, a eletrofita caiu muito bem. Agora eu vou mostrar para você como faz a instalação da eletrofita. Nesse caso eu vou mostrar da parte da tomada, que eu tirei de trás da porta de correia, que eu mudei esse ponto de luz. Mas a aplicação para qualquer outro tipo de situação é exatamente a mesma. A lógica segue a mesma, só vai mudar o local onde você vai fazer essa instalação e talvez a finalização, o acabamento. Bom, para começar a instalação eu fiz a marcação do novo ponto de energia, onde eu quero que fique essa tomada depois que ela for transferida, digamos assim, de local. Para colocar a caixa da nova tomada, depois de marcar, depois de riscar, eu fiz vários furos usando a furadeira, então todo ao redor, todo o contorno desse buraco que eu precisava fazer na parede, e usando a broca para um lado e para o outro, eu fiz o corte então desse concreto. Para finalizar, eu precisei usar uma talhadeira com martelo para fazer o acabamento, para fazer a retirada de todo o material do tijolo, do reboco que sobrou dentro dessa marcação, desse furo que eu fiz. Para fixar essa nova caixinha você precisa fazer uma massa. Eu usei a mesma massa que se usa para reboco de casa, então com cal, cimento e areia fiz uma massa aí nas proporções que se usa para reboco e fiz a fixação dessa caixa. Porém, se você não tem todo esse material em casa, eu tinha já por conta de outra obra, você pode usar argamassa de assentamento de azulejo ou de piso, por exemplo, e vai dar certo também. Então um pouquinho de argamassa, mistura com água, faz uma massa, coloca ali no buraco da nova caixinha e prende a nova caixa. Um detalhe, se você for fazer desse mesmo jeito que eu fiz aqui, observa para a sua caixinha não ficar para cima, para frente da parede, porque depois o acabamento não vai ficar bom. Então coloca ela sempre respeitando o nivelamento da parede. Depois que você já tem o novo ponto definido, onde ele vai ficar, você precisa cortar um pedaço de eletrofita que alcance em ambas as extremidades, então na tomada existente e no novo ponto de energia. Depois que você cortou esse pedaço de eletrofita, você precisa preparar as extremidades dela com os conectores. Esses conectores que vêm com a eletrofita, se você comprou um kit ou se você vai comprar avulso, são conectores do tipo Sindal. Você parafusa o fio e a eletrofita nesse conector e é muito mais fácil de você fazer a emenda. Daria para fazer com fita isolante, emendando também, mas não ficaria tão seguro porque a eletrofita pode escapar na hora que você emenda ela com o fio. Mas você precisa basicamente desencapar uma pontinha da eletrofita, amassar ela com um alicate, fazer ela
meio arredondada na ponta, e daí parafusar ela no conector Sindal. Depois que você colocou esse conector na ponta da eletrofita, você vai precisar na outra ponta do conector fazer a ligação com a rede elétrica da casa. Na tomada de destino também você vai precisar de um pedacinho de fio para fazer a emenda então desse conector com a nova tomada que você está colocando. Para colocar a eletrofita na parede, ela tem um adesivo, como se fosse uma fita dupla face. Então você retira a proteção da eletrofita e vai colando ela na parede. E aqui é muito importante que você bata bastante na eletrofita para ela ficar realmente firme e grudada na parede. De preferência, use um martelo de borracha para você fazer esse assentamento dessa eletrofita, principalmente se você tem casa com reboco de areia, porque fica um pouquinho alto, um relevo dos grãozinhos de areia, então se você bater com o martelo ela vai assentar muito bem e vai ficar mais fácil de esconder ela com a massa depois. Depois que você colou a eletrofita na parede, você precisa colar também a malha que veio junto com a sua eletrofita, porque essa malha vai ser responsável por segurar a massa de acabamento por cima da eletrofita. Se você não coloca essa malha, é muito mais difícil de você fazer o acabamento, porque a massa simplesmente não gruda por cima da eletrofita, uma vez que ela tem a proteção de plástico na parte oposta. Depois que você tiver feito toda a instalação da eletrofita, você faz o acabamento por cima dela usando massa corrida ou acrílica. Eu usei massa acrílica aqui na minha casa. Você aplica uma demão por cima da malha que você colocou e você vai perceber que fica toda quadriculadinha, aparecendo toda a massa que você colocou. Você deixa secar, aplica uma segunda de mão e depois você lixa para dar o acabamento. Depois que você lixou, é só você pintar a parede na cor da sua casa e você vai ter toda a instalação completamente escondida. Só se você olhar com muita atenção naquele ponto, você vai ver, por exemplo, que foi feita algum tipo de emenda naquela parede, vai representar algum tipo de emenda. Mas só se você prestar atenção mesmo. Normalmente as pessoas não enxergam isso após a pintura da parede. Bom, eu ainda não fiz a pintura aqui onde eu fiz a instalação da eletrofita, mas você pode ver aí depois de aplicado 2 mãos de massa e depois de lixado tudo direitinho como que ficou o resultado final. Pessoal, só para a gente finalizar o vídeo aqui, ó. Se você não tem habilidade, se você não tem conhecimento para fazer uma instalação elétrica, sempre chama um profissional para fazer isso. Então, para fazer as ligações elétricas, sempre desligue a chave geral da sua casa ou do setor onde você está trabalhando, para não correr o risco de sofrer algum tipo de acidente, porque a eletricidade mata. Então, muito cuidado com isso. Se você não sentir confiança, chame alguém para fazer o serviço para você. Bom, esse foi o meu vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado da dica. Qualquer dúvida que você tiver aí sobre eletrofita, deixa um comentário aqui, dentro da minha disponibilidade eu vou tentar te ajudar. No mais, muito obrigado por acompanhar o nosso canal e eu te vejo no próximo vídeo.